Olá, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um que está neste momento assistindo esse vídeo no canal Uma Palavra de Fé. Queridos, este canal estou usando ele para a propagação do Evangelho de Cristo, onde aqui eu estou falando de alguns temas em que a gente está aqui aprendendo, não é, com a Palavra de Deus. Temas muito importantes que nós precisamos hoje aprender. Olha, primeiro vídeo, confere lá, se você ainda não assistiu, confere aí os vídeos. Primeiro vídeo eu falo do poder destrutivo do pecado, e como o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado todas as mazelas que nós estamos vivendo hoje. Também eu falei da redenção que há em Cristo, ou seja, uma vez que o homem pecou, Jesus proveu a redenção através do sacrifício. Mas, queridos, hoje eu quero falar de outro tema muito importante, que uma vez que o ser humano pecou, mas agora nós temos também um Salvador, aquele que nos deu a oportunidade de salvação. Existe também agora a necessidade do arrependimento. É isso mesmo. Existe também agora a parte desse arrependimento que nós devemos ter para com Deus. Um arrependimento em que nós realmente devemos sentir tristes com o pecado, tristes com a nossa situação pecaminosa e entregar-se a Jesus, arrepender-se, para que Jesus transforme a nossa vida. Olha, querido, esse tema é muito importante. É um tema em que você precisa compreender, você precisa entender que esse tema ele vai hoje tocar no seu coração. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, e no verso 18, diz assim, olha só. Ora, tudo provém de Deus, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, em Cristo Deus ele reconciliou. Isaías, capítulo 59, verso 2, diz que o pecado separou o homem de Deus. E em Cristo, a Bíblia diz aqui, que em Cristo foi reconciliado. Certo? Reconciliado. Nós temos um tema também muito importante, depois eu vou abordar com vocês, que é o tema do santuário, que é muito importante para o tema salvação. Mas agora eu queria só deixar aqui só uma pitadinha sobre essa questão da reconciliação e o santuário, porque no antigo santuário israelita, construído por Moisés, a Bíblia diz que tinha dois compartimentos ele. O lugar santo no primeiro e o lugar santíssimo no segundo. E entre esses dois compartimentos, a Bíblia diz que existia um véu. O véu que separava. Ou seja, queridos, esse véu, ele separava o homem de Deus. Porque esse véu, uma vez que os sacrifícios, todos os dias, de manhã e à tarde, eram feitos, e era expigido esse sangue, respingar esse sangue no santuário e naquele véu. E aquele véu simbolizava ali, queridos, também o pecado da humanidade. E a Bíblia diz que esse véu era o que separava o homem de Deus. Era o que separava o santo do santíssimo. E então, queridos, a Bíblia, ela informa a todos nós em que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado naquela cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, ou seja, em Cristo foi feito o ministério da reconciliação. Deus nos deu a oportunidade de se reconciliar com Ele através de Cristo. Então, queridos, é necessário, a Bíblia diz que nós precisamos se arrepender dos nossos pecados para que nós possamos receber esse ministério da reconciliação. Uma vez que você se arrepende, você agora é perdoado. E uma vez que você é perdoado, a Bíblia diz que você recebe o dom da salvação, a graça imerecida de Jesus. Amados, esse ministério é um ministério incrível. É um ministério que você precisa olhar para ele com carinho. Porque, amados, a Bíblia diz que só existe esperança em Jesus dessa reconciliação. Olha, aqui no livro de Atos,
no capítulo 2, existe aqui uma pregação, depois do Pentecoste, de alguns discípulos, os discípulos de Cristo. Depois que eles recebem o dom do Espírito Santo, eles começam a pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que Pedro, pregando ali para uma multidão de pessoas, e pregou a respeito de Jesus, pregou a respeito dessa reconciliação, pregou a respeito desse arrependimento que as pessoas precisavam ter para com Cristo. Então, amados, a Bíblia diz que quando Pedro termina o seu discurso, a Bíblia diz que as pessoas que ouviram disseram assim, versículo 37, no capítulo 2 de Atos, diz assim: ouvindo ele estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Essa é a pergunta. Uma vez que você ouve a palavra de Deus, e talvez você agora se pergunte: mas agora o que eu preciso fazer depois que eu ouvi a palavra, eu aceitei? Realmente eu sei que eu preciso de Jesus. O que eu devo fazer? A Bíblia diz que Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, queridos, se você, nesse momento que ouve a palavra de Deus, não importa em qual canal, não importa de qual forma, mas se você ouve a palavra de Deus e sente que precisa de Jesus, a Bíblia diz que você vai se arrepender e se converter. Uma vez que você se arrepende, você se converte para que os seus pecados sejam perdoados. E a Bíblia diz que ainda mais você vai ser batizado em nome de Jesus. Essa é a sequência, queridos, que você vai fazer quando receber em você o dom da salvação. Mas, queridos, eu queria focar no arrependimento. O arrependimento é algo muito humilde da parte do ser humano, já que nós somos egoístas por natureza. Ou seja, arrepender-se é reconhecer o erro. Arrepender-se é reconhecer que estamos errados. É reconhecer que precisa ser mudado algo em nós. E já que o ser humano ele tem um orgulho tão grande, há uma dificuldade muito grande nisso, de arrepender-se. Você sabe disso, queridos. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes nós praticamos algumas coisas, no trabalho, na escola, quem sabe, entre os amigos, e a dificuldade de nós aceitarmos que estamos errados e confessarmos a quem às vezes a gente discutiu é muito grande. E não é diferente com Deus. As pessoas muitas vezes têm essa dificuldade de reconhecer que está errado e pedir esse perdão a Deus, se arrepender dos pecados e entregar-se para que Jesus possa perdoá-lo. Mas, amados, a Bíblia diz que o perdão de Deus vem através do nosso arrependimento. Deus já nos perdoou em Cristo, já está pronto, mas é preciso que a gente se arrependa. O livro de Provérbios 28, verso 13, ele diz algo muito interessante para nós. Ele diz: aquele que encobre as transgressões jamais prosperará, mas aqueles que as confessam e deixa alcançará a misericórdia. Ou seja, amados, Deus está com as portas abertas para você. Deus está aguardando o seu arrependimento, porque a Bíblia diz que Ele vai perdoar os seus pecados, e a Bíblia diz que Ele jogará nas profundezas do mar. E a Bíblia diz que Deus perdoa e se esquece, em termos de que Deus não leva mais em consideração o tempo em que você passou na ignorância. Mas, queridos, a Bíblia diz que Deus, Ele é rico em perdoar e Ele é misericordioso e bondoso para com seus filhos. Olha, amados, neste momento eu queria fazer um apelo ao seu coração. Que você possa, no dia de hoje, arrepender-se, possa converter-se e que venha também ser batizado, porque a Bíblia diz: aquele que for batizado será salvo. Quem crê e for batizado, mas aquele que não crê será condenado. Então a Bíblia diz, queridos, que a gente é preciso se arrepender, é preciso confessar os nossos pecados a Deus, para que Ele perdoe e assim a gente seja salvo
em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que nesse dia essa reflexão possa instigar o seu coração a ter um encontro com Jesus, a ter um encontro com aquele que reconciliou nós com Deus, para que a gente, queridos, no grande dia do julgamento final que a Bíblia aponta, está lá escrito os nossos pecados. Tudo aquilo que nós fizemos de errado está lá. Mas a Bíblia diz, queridos, que esses pecados eles vão ser purificados se você se arrepender pelo sangue de Jesus. Então, que neste dia você possa deixar Deus purificar os seus pecados e você ter uma nova vida com Ele. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.